Eu acho que tem um princípio básico que eu acho que não é daquilo que você está fugindo, mas aquilo que você está buscando. Coloca no papel o que te impediria de deixar o Brasil, o que te motiva a mudar para Portugal. Para Portugal. Para Portugal. Então, assim, é interessante colocar no papel e aí ver o que pesa mais, né? Oi, queridos, tudo bem? Depois de tanto tempo, finalmente voltamos ao canal do YouTube, não é? Oi, queridos, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou a Paty Lemos, do Instagram Vou Mudar para Portugal. Esse senhor bonito aqui ao meu lado chama-se Gui Pacheco e é o meu marido. Apresente-se, senhor. Apresente-se você primeiro. Meu nome é Paty Lemos, sou carioca. Gente, bom, enfim. Vou te apresentar então. Paty Lemos é carioca, mudou para Portugal com o marido, mãe, 2 filhos e o cãozinho. Não é assim que você fala? Esse é o principal. Okay. Carioca. E carioca, falei? Carioca. Ah, você falou carioca. Paty Lemos, brasileira, carioca. Eu mudei para Portugal com toda a minha família há 4 anos atrás. Nós tínhamos um canal no YouTube super movimentado, aí paramos de fazer durante um tempo, porque o Instagram cresceu muito. Enfim, hoje nós temos o maior Instagram, né, de uma brasileira aqui em Portugal, chama-se Vou Mudar para Portugal. Se você não está seguindo ainda, vai entrar aqui embaixo o nome Vou Mudar para Portugal, pode começar a seguir. Você não vai se apresentar, moço? Agora você me apresenta, então. Esse senhor bonito ao meu lado chama-se Gui Pacheco, é meu marido paulistano, né? Paulista que casa com carioca. Enfim, e nós mudamos para cá há 4 anos atrás. E o objetivo, estamos retornando hoje com o nosso podcast. Qual é o objetivo desse podcast? Ele tem um nome muito objetivo, muito claro. Chama-se Portugal Sem Filtro. Por quê? Porque hoje nós temos aqui a maior empresa de relocations de brasileiros para cá. Então temos um Instagram que é enorme, é o maior de todos, nós temos uma empresa muito grande estabelecida aqui em Portugal. Na prática nós falamos com pessoas dos mais variados perfis, targets, sonhos, objetivos. E depois de ver tantas pessoas mudando para Portugal ou querendo mudar para Portugal, né, com uma baita lente cor-de-rosa, com uma fantasia imensa, nós resolvemos retomar o canal com o nosso podcast Portugal Sem Filtro. Correto? Correto. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o primeiro podcast, o podcast inaugural. Nós vamos falar sobre o que nos motivou a mudar para Portugal. Bom, nós somos uma família brasileira, moramos muitos anos em Brasília, eu sou carioca, né? Casei, mudei para Brasília, eu tinha uma agência de publicidade, meu marido também trabalhava na área de publicidade, éramos uma família no Brasil muito bem estabelecida, né? Com um bom padrão de vida, não adianta dizer que é aquela coisa assim, mentirosa. Não, a gente tinha um bom padrão de vida, tínhamos as nossas empresas, enfim. Tínhamos um casal de gêmeos que na época quando a gente voltou para o Rio, eles tinham o quê, 3 anos? 3 anos. Quando nós mudamos, eles tinham 5 anos, né? Sim. E resolvemos mudar. E a pergunta que a gente mais ouviu na época é assim, vocês são loucos? E a empresa, e essa casa linda que vocês têm, a vida que vocês têm, vocês vão mudar para Portugal? Para fazer o quê? Portugal? Vai para Portugal? Né? Aquela coisa assim, né? Não vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá, não vai para Portugal. Não, né? E por que você vai deixar tudo isso no Brasil? Sim. Essa era uma pergunta que as pessoas fizeram durante muito tempo. Ah, você tá maluca, você vai lá e vai voltar, enfim. Então, assim, é muito importante falar para vocês o que nos motivou a mudar. Por que uma família estruturada, com uma boa condição financeira, né, com empresa, resolve largar tudo e mudar de país para recomeçar? Porque quando você muda de país, você recomeça. Gente, não tem jeito. Você tem que trocar a pele, você deixa uma pele lá, volta para cá e começa outra. Concorda, Guizinho? Concordo. Então, assim, por quê? Cada um tem um motivo. Eu tenho o meu, o Gui tem o dele. Como ele tá mudo hoje, eu vou deixar ele começar. Quais foram os seus motivos? Eu acho que tem um princípio básico que eu acho que não é daquilo que você está fugindo, mas aquilo que você está buscando. Né? É muito comum que as pessoas escolham migrar, mudar de país, fugindo de alguma questão que as aflige. Né?
E isso é um erro, a meu ver, né? Quer dizer, a pessoa de repente terminou um relacionamento, tá triste, vou mudar de país e vou recomeçar a minha vida. Quer dizer, isso é uma grande besteira, porque de repente, e se reatar? Você volta, você vai, né? Ah, não, eu estou sem emprego e tal, vou buscar uma nova perspectiva no país. Bom, e aí? Se você arruma um emprego, te faz uma proposta mesmo, você desiste de mudar ou fica? Né? Você fica ou vai? Então, assim, eu acho que é muito mais a busca do que aquilo do que você está fugindo, né? E a minha busca, basicamente, o que era? Era poder dar um futuro melhor para os meus filhos, né? Eu acho que, assim, poder viver num país com ética, com honestidade, poder viver, assim, num ambiente fora da bolha, poder ter um acesso a uma cultura europeia, uma cultura maior do que ficar preso a um só país, né? Porque eles vêm para cá, eles vêm para Portugal, mas eles miram a Europa, eles miram outros países, né? É impressionante. E eu acho que isso aí, emendando numa outra coisa, eu acho o seguinte, a partir do momento em que você consegue desenraizar, se arranca as raízes do seu país, tem gente que não sai do bairro onde nasceu, né? Eu tenho amigos que eu tenho certeza nasceu ali e não vai sair de São Paulo, daquele bairro dele, nunca, né? Se você consegue se desenraizar, é muito interessante, porque aí você não necessariamente vai fincar raízes profundas no outro país. Você vai estar sempre olhando para outras possibilidades, para outras perspectivas. Hoje a gente está bem aqui, hoje a gente está em Portugal, a gente é feliz aqui, mas eu digo assim, não são raízes profundas, nada impede que daqui a alguns anos a gente vá para outro país e desbrave, né? O mundo. Desbravar o mundo. Isso eu acho que os meus motivos já foram diferentes. Isso é uma perspectiva bem interessante para quem tá imigrando. Mas assim, voltando, essa questão mesmo da busca de um universo de conhecimento, né, de uma qualidade de vida melhor, mais do que o motivo que afasta muitas pessoas do Brasil, que é a questão da violência, né? Portugal é o 4º país mais seguro do mundo, o Brasil está lá na rabeira. Mas isso não era exatamente o que me motivava a sair do Brasil. Agora fala você. Então, os meus motivos são absolutamente diferentes do Gui. Eu não tinha essa busca, assim. Eu tinha uma questão extremamente pontual, que era a violência. Eu não lidava mais com aquilo. Por mais que a gente tivesse uma vida confortável, tinham algumas questões que me incomodavam muito. A gente tinha um padrão de vida muito bom, mas a gente tinha que trabalhar igual um camelo para ter aquele padrão de vida. Gui viajando, eu viajando, os filhos com funcionários, e eu acho que, caramba, não era isso que eu queria. E se a gente parasse de trabalhar? Como é que a gente ia pagar aquela estrutura toda que nós tínhamos? Sabe aquela maldita que eu sempre falo, né? A maldita roda do hamster. Você trabalha, paga boleto, ganha mais, começa a gastar mais, aí vai sabe? Toda roda, né? Toda roda consumista do Brasil, bancar isso à medida que eu ia envelhecendo. Isso foi uma coisa que começou a me preocupar. A minha mãe tinha um câncer e a gente pagava 13 mil reais de plano de saúde por mês. Opa! Como é que vai ser quando nós estivermos mais velhos? Porque tinham várias coisas. Primeiro, a ausência de serviços públicos por parte do Estado, né? Isso não me dava a segurança de ter um plano B, né? Se acontece alguma coisa comigo e eu tiver que cancelar o plano de saúde, a gente ficar sem dinheiro, como é que a gente ia fazer? Eu não podia jogar a minha mãe, que estava acostumada a tratar, né, num hospital X, ela tratava no Einstein, por acaso. Como é que eu ia recomeçar esse processo na rede pública no Brasil? Então, essa ausência de serviços públicos, escola e educação, esses dois pilares, me deixavam muito angustiadas. Porque as crianças, a escola dos dois começava o show em quase 8 mil. Né? Então, a gente abriu o mês, 8, 9, 10, 11, 21 mil reais. Isso. Só com saúde você fala valor e educação. Em reais, isso quando o euro era tipo 3,5, ou seja, você está falando... 3,20 quando a gente mudou. Você está falando então numa conta em euros que era muito caro. Maior, né? E aí você começa a ver, faz esse paralelo, traz essa realidade para hoje. 2020, pandemia. Quantas pessoas no Brasil não tiveram a angústia que a gente ficou? Caramba, se acontece alguma coisa com a gente.
Muitas pessoas perderam o emprego ou diminuíram a renda e elas olharam para o plano de saúde delas, elas olharam para os filhos pequenos e pensaram assim, o que eu vou fazer se eu precisar colocar meus filhos na rede pública? Cara, você não tem esse plano B, entendeu? Isso me deixava extremamente angustiada. Quando veio a pandemia aqui, que o mundo inteiro parou e ninguém sabia o que ia acontecer, todas as empresas de todos os segmentos, menos o Zoom, né? O Zoom crescendo loucamente, mas todas as empresas de todos os segmentos tiveram os seus faturamentos cortados. Eu olhei para o Gui e falei assim, graças a Deus a gente está aqui. Porque as crianças aqui em Portugal fazem uma escola privada porque nós queremos uma escola privada, é uma escolha minha, não uma necessidade. Falei, bom, Gui, então a gente vai botar as crianças no público. A gente também tem seguro-saúde aqui por uma escolha minha, não por uma necessidade. Cortamos o plano e a vida vai seguir. Os meus filhos vão crescer falando inglês, os meus filhos vão estar aptos para fazerem uma universidade pública ou privada, mesmo estudando numa escola pública. Então isso para mim, caramba, isso para mim era a mão de Deus no coração. Era essa tranquilidade de ter um plano B se uma coisa ruim acontecesse. Então isso para mim era o ponto 1. O ponto, você vê que a minha necessidade era bem mais complexa que a dele, né, gente? É bom que as coisas Mulher é um bicho complexo. Ah, é complexo. A minha segunda necessidade era a segurança. A gente morava muito bem, a gente morava numa casa, num condomínio no Juá. Então, subi o Juá, desceu o Juá, subi o Juá, desceu o Juá. Um belo dia, teve um assalto no Juá, enfim. E aquilo ali, para mim, foi a gota d'água. E aquele questionamento muito... Eu sempre digo, né, que todo mundo tem um clique. Todo mundo tem um clique. É a hora que você fala assim, sabe aquela relação abusiva? Que você fala, a partir daqui, não vai mais. Então, o meu clique foi com a música. Aquela música, como é que é o nome mesmo da cantora, Gui? Trembala. Não, mas a cantora, Gui. Vilela. Ana Vilela? Ana Vilela. Ana Vilela, aquela música Trembala, não é sobre ter todas as coisas do mundo, sabe? Chegar no topo do mundo, dizer que venceu. Gente, aquela música foi um clique pra mim, que eu fico até arrepiada até hoje. Foi a hora que eu virei e falei assim, não faz mais sentido trabalhar igual uma louca pra quê? Pra quê? Pra quê que eu vou ter uma Land Rover nova se eu tenho que mandar blindar ela toda e na hora que eu saio do supermercado eu saio assim, vamos, entra no carro, entra no... Tudo parou de fazer sentido. Tudo parou de fazer sentido. Tudo parou de fazer sentido ali. Meus filhos pequenos, a vida era casa, escola, casa da minha mãe, clube, casa, escola, nem a praia eles iam. Ali eu tive o meu clique. E todos vocês que estão assistindo esse vídeo, se você está assistindo esse podcast, é porque você teve um clique. Você não estaria interessado em mudar de país se você não tivesse tido um clique. Esse foi o meu clique. Foi parar e pensar assim, o que eu estou fazendo é uma coisa idiota. Porque eu trabalho, não posso usufruir do que eu ganho, porque eu tenho medo. Não faz mais sentido. Viver com menos, mas viver faria mais sentido para mim. Então, naquele momento, eu tomei a decisão. Ali, eu estava subindo a estrada do Juá, tocou a música, um temporal danado, me deu um pânico de estar ali, subindo aquela estrada, a estrada cheia, e eu com medo, falei, não, e metralharam o carro da minha vizinha, eu falei, chega, não quero mais, relação abusiva, não quero mais. Aí, então, violência, plano B. E aí nós decidimos mudar para Portugal. Ok, aí você resolveu mudar de país. Decidi mudar de país. Sim, não era Portugal. Então, por que Portugal? Não né? era Portugal. Por que Portugal? Não era Portugal. Primeiro que eu queria ir para os Estados Unidos, gente. A minha origem é completamente diferente da origem do Gui. Entendeu? O Gui é burguês, entendeu? Isso. E quando eu estava indo para Bahia de ônibus, sabe, com a minha tia, com 8 anos de idade, entendeu? O Gui não. O Gui é outra. O Gui estava assim. O Gui tem uma outra criação. Então, o meu mundo era ir para os Estados Unidos, meu sonho era ir para lá com 16 anos. E eu lembro da minha mãe dizendo assim, minha filha, o Brasil é o país do futuro. O meu futuro chegou, eu já estava com 40 e tal, agora com 50. Falei, não vou mais esperar. Mas eu sempre olhei Estados Unidos. E o Gui sempre olhou Europa, uma coisa mais cultural, uma vida mais sustentável. O Gui tinha muito essa visão, eu não tinha. E aí a gente, sentou e falou, Gui, então eu não quero mais, quero ir embora. Quero ir embora, não fico mais, eu sou uma pessoa, assim, extremamente focada e definida. Na hora que eu digo acabou, acabou.
Então ali a gente começou a olhar o mapa. O Gui não tinha nem mapa para ele. O mapa para ele era um voo direto da TAP para Portugal, para Lisboa. Eu ainda tentei ali, Miami, e foi muito claro. Ele, não, vamos para Lisboa, vamos conhecer. E viemos conhecer. Eu vou falar um pouco do meu encantamento depois. Mas eu queria voltar num ponto que o Gui falou no começo, que são aquelas pessoas que falam assim, meu casamento acabou, eu vou recomeçar minha vida em Portugal. E aí elas colocam uma lente cor-de-rosa gigante, achando que Portugal é o Eldorado, onde tudo aqui é perfeito, que ela vai chegar no aeroporto, vai conhecer um português lindo, rico, carinhoso, fiel, né? Que vai chegar aqui, vai ter emprego sobrando, caindo. Cristiano Ronaldo, por exemplo. Vai chegar aqui, vai ter emprego caindo, rolando pela janela, né? Que tudo é bonito, que tudo é fácil. Eu acho que é muito nesse aspecto, sabe? Quando você decide mudar de país, é muito importante que você conheça profundamente o país que você vai mudar para você ver se ele tem para te entregar o que você vai buscar. E até muito em função disso que a gente criou a Jornada Portugal. Você falou isso aqui, né? Quer dizer, olhar o que o país tem para te oferecer, o que ele vai te entregar. Então, assim, não é para frustrar as pessoas, mas, assim, é normal, é natural que você tenha uma queda de padrão quando você vem para a Europa, para os Estados Unidos ou para Portugal, para qualquer lugar. Esse é o próximo podcast, Gui. Tá, mas assim, é aquela coisa, não existe essa expectativa, poxa, eu tô mal aqui, vou chegar lá, nossa senhora, vou fazer a América, né? Vai ser a minha Califórnia, vou ganhar muito dinheiro, vou enriquecer e tal. Essa perspectiva não vai acontecer. Se essa é a sua busca, eu diria, fique no Brasil. Né? Reveja. Fique no Brasil. Reveja. E aí, o que acontece? Bom, a gente vai ter... Olha só, pessoal, a gente reativou o canal do YouTube. Esse é o primeiro podcast. A gente vai ter podcast, vai ter uma série de vídeos, então fica tranquilo que tem muito papo pra gente conversar por aí, ok? Não fiquem ansiosos. Mas assim, depois que a gente decidiu sair do Brasil, aí o Gui me convenceu a vir pra Lisboa. E eu tinha uma visão muito negativa de Portugal. Muito negativa, assim, aquela visão do país que colonizou a gente, aquela visão que todo mundo no Brasil fala, poucos assumem, mas todo mundo fala, né? Aquela coisa do Portugal que roubou o ouro do Brasil, o português da padaria. Eu não tinha vínculo nenhum com Portugal. Quando eu cheguei, eu imaginava uma cidade muito suja, inclusive. E quem me segue no Instagram sabe o quanto eu falo da limpeza, porque como eu tinha uma visão super calcificada de que era sujo, então hoje eu olho para todos os cantos e fico impressionada como é limpo. Então quando eu cheguei em Lisboa, foi um choque, né? Você falou essa questão da visão que o brasileiro tem de Portugal e do português, né? Quer dizer, que é uma visão totalmente errada. Primeira coisa, esse papo diz assim, não tem nenhum vínculo com Portugal. E cá, que língua você fala? Qual é o seu sobrenome? Né? De onde você veio? Aquela calçada que se chama de calçada portuguesa, né? Na verdade aqui não se chama calçada portuguesa, mas são as pedras que você encontra na calçada, né? Aquelas ondinhas bonitas que você vê no calçadão lá em Copacabana. Você fala, olha, Portugal tem também, eles imitaram o Brasil. Não, vai daqui que foi para lá. Então, assim, você começa a perceber que existe uma relação, na verdade, profunda entre os dois países, é uma relação que sempre foi... Muito Se a gente vai falar também outras vezes, é uma relação conturbada, eu diria, existe uma relação histórica, né? História, vamos fazer, são 500 e tantos anos de história, uma relação de amor e ódio, né? Enfim, eu acho que tudo isso aí faz com que Portugal exerça, de alguma forma, um fascínio também para o brasileiro. Pois para mim foi uma assim grande como surpresa. O Brasil é fascinante para os portugueses. O português é totalmente fascinante. Eu não vejo muito esse fascínio do brasileiro por Portugal, não. Nunca vi. Mas hoje existe, do português para o brasileiro é total. O português tem fascínio pelo Brasil. E o Brasil é incrível. Vamos combinar. Sim, o Brasil tem problemas. Sim. O Brasil tem problemas, assim, políticos que aí viraram problemas estruturais e etc. Mas o Brasil é incrível. O Brasil é lindo. Você planta qualquer troço. Jogou uma casquinha de algum troço lá, daqui a pouco dá uma árvore que tem fruto, tem tudo. O Brasil exporta tudo, tem tudo. O problema do Brasil é que é uma raiz que não sei o que aconteceu lá, que as coisas não andaram, mas assim,
é um país que é fascinante. É uma outra eu discussão acho. Mas enfim, complicadíssima vamos voltar para andou, Portugal. que não andou. Já saiu o foco, vamos voltar para Portugal. Não, porque senão vai ver aquela história. Se tivéssemos sido colonizados pelos Não, pelo amor de ingleses, Deus. Não, sem esse pelos papo holandeses. Também. Não, se o Brasil tivesse sido colonizado pelos ingleses, ele não Isso é seria na os tua aula Estados de Unidos. história. Ele seria a Jamaica. Isso é na tua aula Ele de seria a história. Jamaica, entendeu? Isso é na tua aula de história. As pessoas miram assim, né? Ah, se fosse colonizado pelos holandeses. Não, seria uma colônia holandesa, seria uma Guiana, por exemplo. Né? Então, assim, não tem a questão que se diz, porque foram os portugueses que colonizaram. Não. Olha, defensor. Eu sou super defensor e eu acho que deixa eu falar de Lisboa. A história é muito mal contada, é muito distorcida. Tu vai ter teu podcast, cara. Desculpa aí, calma. tal, pô. Não, olha só, quer roubar o meu espaço aqui. Siga. Tô brincando. Mas aí o que acontece? Quando eu cheguei aqui, eu encontrei, a gente tinha muita visão, né, o brasileiro de uma forma em geral que desconhece Portugal, como era o meu caso, tem a visão do português que foi para lá imigrante, trabalhador, há anos atrás também. É completamente diferente do lisboeta que a gente vê aqui hoje, da pessoa que vive no Porto, completamente. Esse cara, ele é um europeu, ele tem a elegância de um europeu, ele tem a educação de um europeu, concorda? Sim, ele é um sim, europeu, sim. Ele fala inglês fluente, todo português fala inglês. Não tem português que não fala inglês porque ele aprende inglês na escola pública, né? Então, assim, ele é educadíssimo, as ruas são limpas, concorda? Sim. E é uma metrópole. Lisboa é uma metrópole, é uma cidade que bomba. À noite você tem restaurantes, você tem gente do mundo inteiro. E aí eu cheguei e me apaixonei. Recomeçamos a nossa vida. Saímos das nossas empresas no Brasil e literalmente recomeçamos aqui em Portugal. E no nosso podcast, esse podcast Portugal Sem Filtro, nós vamos abordar com vocês diversos temas sobre o que é de fato mudar para Portugal. Esse primeiro é para contar para você o que nos fez mudar, o que nos trouxe para cá. Nós teremos vários podcasts que falam sobre que vamos falar sobre a necessidade que você tem de se preparar para essa mudança, porque você vai ter uma queda de padrão. Todo esse conhecimento a gente juntou no nosso curso Na Jornada Portugal, que vocês lá no Instagram também vão saber. Enfim, que é o nosso curso de planejamento de mudança para Portugal, que ajuda milhares de alunos de famílias brasileiras a mudarem para cá com segurança. Enfim, hoje a ideia era contar o motivo pelo qual mudamos, para que você tenha muito claro que é quando você decide mudar para cá, escolha que você está mudando para Portugal. E não porque você está fugindo para qualquer lugar do mundo, porque você se separou do seu marido ou da sua namorada, ou porque você está desempregado. E aí qualquer porta que abre, você vai entrar. Não dá para mudar de país assim. Você está escolhendo um lugar para você viver. Você tem muitas opções no mundo. Portugal é óbvio que é mais fácil hoje para um brasileiro. Sim. Mas você está escolhendo um país e não simplesmente uma porta para você entrar, para você se livrar de uma situação. Mesmo, né, Patrícia? Coloca no papel. O que te impediria de deixar o Brasil? O que te motiva a mudar para Portugal? Para Portugal. Para Portugal. Então, assim, é interessante colocar no papel e aí ver o que pesa mais, né? Porque uma coisa é mudar de país, outra coisa é mudar para Portugal. Sim, poderia mudar para a Argentina, por exemplo. Ai, tá ali do lado. Não, olha só, de repente você pode querer mudar para os Estados Unidos, para a Alemanha. Entenda, o que te move, por que você quer sair do Brasil, o que te faria ficar no Brasil e por que Portugal? São algumas perguntas que eu vou deixar esse exercício para você fazer até o nosso próximo podcast. Então, lembra bem, por que você quer sair? O que faria você ficar no Brasil hoje? O que faria você ficar? Por que você quer sair do Brasil? E por que Portugal? Faça esse exercício. E aí, no próximo podcast, a gente debate, concorda? Boa ideia. Fechado. Queridos, muito obrigada pela sua presença aqui. É uma delícia estar de volta aqui no YouTube. Você já se inscreveu no canal? Para tudo e se inscreve no canal, porque a gente precisa disso. Deixa lá o tal do joinha. Dê o seu joinha. Isso é muito ridículo. Você é tão ridícula com 50 anos fazendo isso, você não faz ideia, gente. Enfim, segue a gente no Instagram, porque lá tem conteúdo diário, todo santo dia. Tem muito conteúdo bom para te ajudar a fazer essa mudança com segurança. Certo? Certo. É isso aí, queridos. Um beijo grande. Beijo. Fica com Deus.